papo agora é uma planta que já foi moda nos anos 70 e que voltou a ser a nova queridinha do momento, a nova queridinha do pedaço. Quem é da década de 70, quem nasceu na década de 70, como eu, deve lembrar, né? Deve ter essa cena guardada na memória. Ou quem nasceu antes, obviamente, né? Da mãe, ou da avó, ou da amiga, enfim, da tia. Tinha sempre uma samambaia em casa. Não tinha, não? É uma cena que eu, pelo menos, tenho guardada aqui na minha memória. O fato é que essa planta está em alta de novo e por isso a gente convidou ela, nossa parceira paisagista, Adriana Schuller. Tudo bom, Adriana? Bem-vinda mais uma vez aqui ao É de Casa. Escuta, na verdade, essa planta sempre esteve à venda, sempre esteve no mercado. Sim. Só que a gente deixou um pouco de comprar, não estava mais na moda. A gente tem uma onda de modas das plantas, né? Um tempo atrás foram as suculentas e agora as samambaias voltaram com força total. Adriana é dos anos 80, né? Dos anos 80, não lembra, não tem essa cena guardada na memória, mas agora o fato é que ela tá sabendo tudo de samambaia, sim, tá em alta. Tá em alta. E por isso vai mostrar um pouquinho pra gente aqui os tipos, né? As espécies que a gente tem de samambaia aqui. Começamos por essa aqui? Começamos. As samambaias, elas são plantas muito primitivas, né? Elas datam de 350 milhões de anos, assim. Então, uau, não sabia. São das mais primitivas, do grupo mais primitivo que a gente tem. E são plantas bem resistentes. Esse aqui é um exemplar da samambaia americana. É uma das, mais comum, das né? mais encontradas em floriculturas. Eu acho que era essa que eu vi na casa da minha avó. Bem provável, né? São plantas que gostam de claridade, elas não gostam de sol, de serem expostas ao sol direto, a não ser o sol da manhã, mais fraquinho. E gostam de umidade, porque na natureza elas ficam muito no subbosque das florestas. Então elas gostam desses lugares um pouco mais abrigados, digamos assim, né? Então são plantas ideais pra gente ter dentro de casa mesmo, né? Dentro de casa. Isso. Essa é a americana. Isso, samambaia americana. E essa aqui bem diferente, aqui, ela é maravilhosa. Eles chamam de ou samambaia amazonas ou samambaia azul, porque ela tem essa tonalidade um pouco mais azulada, né? Elas são plantas ótimas para compor exatamente esses jardins verticais, que também estão em alta hoje, né? E o legal é que a gente pode brincar com as cores de verde, as tonalidades e a textura, né? Olha como é que elas são diferentes uma da outra, né? É um verde bem diferente, é um verde azulado mesmo. Por isso, então, o nome. Isso. E essa aqui? Bom, essa aqui é a mesma? Não, é muito parecida com a americana, elas são muito né? parecidas, mas essa aqui a gente chama de samambaia chorona ou samambaia de metro. Ah, essa é a famosa samambaia chorona. Porque as folhas dela, além delas serem um pouco mais pendentes do que a americana, elas chegam até 1 metro de comprimento. Então elas são plantas um pouco mais compridas, assim, elas têm essa coisa mais esguia, digamos, né? E por que o nome chorona? Tem alguma... Por elas serem pendentes, por elas caírem assim. Exatamente, né? Nome popular, né? Uma coisa que varia bastante de região para região. Ou chorona ou samambaia de metro. Isso. E aqui a gente tem uma mais delicada, que eu acho ela belíssima também, a samambaia renda portuguesa. Ela parece uma estrutura mais rendada mesmo, né? Olha como é que ela é. É mesmo, essa é um pouco mais delicada, ela não fica muito bem em locais com muito vento, ela fica com as folhas amareladas e queimadas. Aí acaba queimando a folha. Exatamente, então tem que ter só esse cuidado. Então a gente tem aqui 4 tipos e eu tô vendo que a gente tem mais outras aqui nos vasos, na nossa mesa. Vem pra cá, Adriana. Temos essas aqui. Essa aqui é diferente, Bem diferente, né? Essa aqui chama samambaia prata. Ela tem esse feixe um pouco mais claro, né, da folha no meio, então ela tem esse jeitão um pouco mais diferentoso, digamos assim. É difícil de encontrar essa samambaia? Não, nas floriculturas a gente não encontra com tanta facilidade que nem a samambaia americana, né? Mas a gente encontra assim com facilidade. As mais fáceis você diria que é a americana e a de metro? Exatamente, são as mais fáceis de serem encontradas. Outra que é muito encontrada também em floricultura e eu acho uma das mais bonitas é a avenca. É bonita mesmo. É linda. Ela tem esses detalhes, esse tronquinho dela, esse caulezinho mais escuro. E essas que têm as folhas um pouquinho mais delicadas, se a gente tocar, a gente nota que são folhas bem fininhas. São geralmente as espécies que precisam de mais abrigo. É linda essa aqui, é linda, a Avenca, né? Essa é a Avenca. Eu sou apaixonada por ela. Né? Ela é muito linda. Em formato de coração. Agora, você está falando dela ser menor, essa então tem uma folha menor ainda, Essa é a samambaia havaiana, é variedade havaiana que eles chamam. E também, da mesma forma, ela também não resiste muito bem assim a fortes ventos, ela também queima. Então é melhor deixar num ambiente mais resguardado. Exatamente. Até pode deixar numa varanda, mas que seja protegida de vento, não tem problema. Ou embaixo de uma árvore que você tenha no pátio, num lugar mais sombreado. Então, recapitulando, quais que você indicaria para deixar assim num ambiente mais resguardado, protegido, assim, mais protegido? Essas 3 e a renda portuguesa que a gente mostrou ali na parede. Porque a folha é menorzinha. Porque a folha é mais delicada. E essa havaiana
tem muita modificação genética nas samambaias, exatamente para poder ter o cultivo e poder produzir em larga escala, né? Para poder vender. E eles fizeram essa variedade miniatura, que é muito querida. Graça. Mas, ó, essa é a versão e miniatura. aqui tem um exemplo, ó, de como é que ela fica queimada, um pouquinho, ó. Tô pensando aqui que a gente já mostrou o mini pig, agora a gente tá mostrando a mini samambaia. É isso que As miniaturas nos perseguindo. Essa é boa. Agora, você falando nessa coisa da exposição do sol, exposição ao sol, exposição ao vento, o que pode acontecer com a samambaia se eu deixar num lugar que não é apropriado? Posso te mostrar aqui? Pode, a gente tem aqui. A gente tem um exemplar de como que ela pode ficar se ela ficar ou exposta ao vento, ao sol, ou também à falta de água, né? Ela se retorce, literalmente, e as folhas secam e ficam amareladas. Ficam completamente secas. Exato. Você tinha falado ali na questão daquela samambaia, mas ela fica realmente bem seca. Sofrida. E essa aqui, qual é essa aqui? Essa é a americana também. Essa é americana? Ela tá com as folhas um pouco mais... De tão seca que tá, né? Não, ela até é uma variedade. Como eu te disse, ele tem muita variedade que eles mudaram geneticamente. Então tem essas variações nas folhas mesmo. Às vezes a espécie é a mesma e o nome só da variedade que muda. Ah, bacana. E bom, e aí, no caso desse? Deixa eu colocar de cantinho aqui. Deixei a minha samambaia no lugar que não é apropriado. Então, o que eu faço com uma samambaia dessa? Isso, a gente tem que podar essas folhas que estão feias. Aqui a gente tem um outro exemplar que fica, ela tá um pouquinho menor, fica mais fácil de mostrar. Como é que a gente pode fazer? Esses galinhos secos nada mais são do que esse eixo principal da folha, que secou e ela já perdeu as próprias folhinhas e secou. Deveria estar verde, não Exatamente, tá mais, olha só como é que a gente consegue tirar com a mão mesmo, de tão seco que tá. O que a gente faz? O quê? A gente poda lá embaixo, na raiz quase, ó, bem próximo da terra. E tira esses ramos que estão secos. Às vezes o pessoal fica com medo de fazer isso. Não, né? mas é que não vou cortar logo na raiz. A samambaia é uma planta muito resistente. Ela tem um poder de rebrote muito grande. Então pode cortar, segue regando, dá uma adubada, ela vai se restabelecer. Eu posso fazer isso então numa dessas aqui? Pode por também. Exemplo, aconteceu comigo. Pode. A gente pode pegar uma folha seca que tá feia, ó, corta aqui embaixo. E tira essa o ramo depois, que tá ruim. Depois ela vai quanto tempo, mais ou menos? Depende se tá calor, se não tá, porque ela é uma planta que... Todas as plantas, quando tá a temperatura um pouco mais elevada, elas se desenvolvem numa velocidade maior. Mas, eu acredito que em umas 2 semanas ela já deve estar emitindo um broto novo. Quanto tempo dura uma samambaia dessa? Ela é uma planta, um tipo de planta que a gente chama perene, né? Então, ela é para durar sempre. Tu pode podar, daqui a pouco ela vai rebrotar de novo. Pode tirar ela do vaso, dividir o torrão, que é o que a gente chama, que é essa parte que fica aqui, né, da planta. Divide o torrão no meio. Pode usar até uma faquinha de serrinha, de cozinha mesmo. Divide no meio e planta um pedacinho em cada vaso novo com terra nova e ela vai rebrotar de novo. Eu posso fazer isso? Posso dividir em duas? Pode, ela é uma planta bem resistente. E a questão, de regar? É uma questão que a gente tem que ter um maior cuidado também, né? Ela gosta de bastante umidade. Aqui no Rio, por exemplo, que é calor, no verão pode regar todos os dias. Agora, que é um período que não é tão quente, pode regar de 2 a 3 vezes por semana. O importante é o substrato estar úmido. Quando você for regar de novo, dá uma olhada. Se tiver muito úmido, espera mais um dia para regar. Se tiver mais ou menos, pode botar água, não tem problema. E adubo? Adubo. Existem adubos específicos para samambaia. Se você chegar numa floricultura e pedir, eu gostaria de um adubo para samambaia, eles já vão te dar. Mas uma coisa importante é a gente saber essa proporção aqui, ó. 14, 14, 14. Esses aqui são os macronutrientes da planta. Então é o nitrogênio, fósforo e o potássio. Quem é responsável pela formação de novas folhas e pela estruturação mesmo foliar da planta é o nitrogênio. Seria o primeiro número aqui. Isso, então o que você tem que tomar cuidado é que ou esse número seja maior em relação aos outros dois, ou seja o mesmo. Pode ser 14, 14, 14 e geralmente para samambaias também eles usam 10, 10, 10 a proporção. Então é sempre bom ficar ligado nesse primeiro número, ele é um macro, comparar com os outros. Esses 3 são os macronutrientes, que são os nutrientes essenciais, que sem eles a planta não vive. Uma outra dica legal, que é uma coisa que a gente pode fazer em casa, as samambaias gostam de bastante cálcio também. Você pega a casca de ovo mesmo, usou o ovo para cozinhar, fazer alguma coisa, deixa a casca secando, dá uma lavadinha, depois pega todas essas cascas secas, tritura no liquidificador, sem água, sem nada, e deixa ficar um pozinho.
pode jogar por cima da terra e regar. A planta vai ficar ótima. Que bacana. Gente, olha, aprendemos muito aqui sobre o universo da samambaia. Cissa Guimarães, e olha que curiosidade, é de casa, é cultura, né? Você sabe que a samambaia, ela tem origem, a palavra tem origem tupi. Isso. E você sabe o que ela quer dizer? Samambaia, Cissa? Ela quer dizer, como é que é? Desenrolar. O desenrolar. Sabe por quê? Olha só, deixa eu pedir só para os meninos mostrarem para a Cissa. Olha só, vamos virar Cissa, aqui, pro pessoal de casa, ó. Por que que ela tem este nome? Porque, olha, as primeiras mudas vêm assim, ó. Elas vão As se folhas desenrolando. nascem todas assim, elas folhas têm esse movimento. vão se desenrolando. Então, quer dizer, por isso o nome. Tá vendo, Cissa Guimarães? Você tinha samambaia na sua casa, que eu sei, né? Não é a parceira.